Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para falar de uma coisa não muito legal, mas é a realidade. Vou falar como que eu criei a minha defesa, digamos assim, não é bem uma defesa, é uma defesa do meu emocional, digamos assim. Como eu criei essa defesa para superar a morte dos outros, dos meus entes queridos. Por quê? Porque nós estamos no meio de uma pandemia, não sei se pode falar essa palavra, mas por causa que o YouTube tá bloqueando tudo, mas no caso eu falei, desculpa YouTube, onde nossos entes queridos muitas vezes estão indo embora. E a gente não sabe lidar. Realmente, eu fiquei... Quem é mais antigo aqui no canal sabe que há 7 anos atrás, há 7 anos, mas vai fazer 8 anos já, que eu perdi minha mãe. Sim, essa pessoa aqui. E eu perdi minha mãe e eu me fechei, simplesmente me fechei. Eu não conseguia entrar no quarto dela, minha perna travava. Isso foi no começo, tá? Depois de um certo tempo ai, que coceira. Eu não vou chorar. Sou forte. Você criou seu sistema de defesa, você consegue. Ok. Vamos lá. A minha perna simplesmente travava. Eu dava um passo, chegava até a porta, eu olhava assim, eu imaginava minha mãe deitada do jeito que ela deitava, que era de ponta cabeça na cama. Onde a gente coloca os pés, ela colocava a cabeça porque ela sentia muito calor. Ela tinha diabetes, alguns problemas de saúde. E eu sempre chegava e deitava nela. Aí isso me cortava o coração, porque eu chegava ali e não tava ali. Muitas vezes eu chegava, abria a boca a chorar e saía correndo pro meu quarto. Porque o quarto dela é lá no final e meu quarto é aqui. E como eu fazia muitas vezes isso, eu estava sozinha, porque meu pai sai sempre pra resolver coisas, isso e aquilo. Eu não sabia mais o que fazer. Daí eu falei, putz, eu tenho que resolver isso, eu preciso entrar no quarto dela, eu preciso mexer nas coisas dela, eu preciso fazer as minhas coisas também lá dentro, que tem coisas minhas lá dentro. Aí veio a ideia, a primeira ideia. Vou acender a luz, talvez, independente se era dia, se era noite, se era madrugada, eu acendia a luz. Se estava claro, se estava escuro, eu acendia a luz. Aí eu entrei assim a primeira vez, olhei, peguei tudo que eu tinha que pegar rapidinho e saí correndo. Falei, mas por que eu tô fazendo isso? Era meu sistema de defesa trabalhando. Porque, sem querer querendo, foi minha mãe que faleceu, né? Tava doendo e dói até hoje, mas eu consigo ainda me controlar. Tem dias de pico que eu tô emotiva demais e choro que nem uma condenada. Eu falo, por que, mãe? Por que você se foi? Você era uma pessoa tão boa, isso e aquilo. E tem dias que eu olho assim, mãe, você não sabe o terror que eu sou agora. Tipo, tirando sarro, literalmente. Uma forma de defesa que talvez o meu corpo criou. Agora, depois digamos, eu acho que foi uns 3 anos, eu olhei assim, por quê? Que é complicado? É. Mas com o tempo a gente consegue criar isso, então vamos com calma. Depois de um tempo, eu cheguei e falei, por que eu tô fazendo isso? Por que esse medo meu? Porque não é medo, eu não sei explicar praticamente pra vocês, mas era como que eu vou falar? Ai, não sei. Eu morria de... Ai, não tem uma palavra. Eu entrava lá, era complicado pra mim. Parecia que eu ia ver ela, mas eu sabia que ela morreu, porque eu vi ela no caixão. Entendeu? Dizem que você tem que, quando a pessoa morre, você tem que ver pra fechar o ciclo. Pro teu pensamento, sua cabeça entender que
para aquela pessoa acabou, a meta dela foi concluída e você continua aqui cumprindo suas metas até uma hora seu corpo fala assim, pronto, agora é sua hora. Aí eu parei, pensei, cara, não tem lógica, eu tava assim, desesperada, meu coração acelerava, pessoas, não, tipo, eu não tinha mais controle, eu tava com início de depressão e crise de ansiedade, que no qual isso eu não consegui me livrar, mas eu tenho, infelizmente, depois que minha mãe faleceu, eu adquiri essa crise de ansiedade. Tanto que vocês podem ver, eu falo até falta de ar. E eu não tenho mais controle disso. Sim, tem que procurar um médico? Tem, mas não vou. Por quê? Graças a Deus consegui um médico para minha sinusite. Não sei se é sinusite, gente, porque a dor tá aqui do lado esquerdo, então dói o meu ouvido, dói atrás do meu olho, dói aqui, tá? Às vezes tá inchado. Deixa eu ver se hoje tá inchado, vamos lá. Mais ou menos, porque a maquiagem esconde bastante. Então, é complicado. Se eu precisar fazer cirurgia, não vou precisar. Deus é mais. Então vamos voltar ao assunto, porque esse assunto também me assusta, cirurgia. Depois, outro dia eu conto pra vocês. E na minha cabeça, tipo, ficava sem lógica. Eu falei, minha mãe foi uma pessoa tão boa, tão legal comigo. Fazia tudo que eu queria, entre aspas, que meu pai faz mais. E alguém tá brigando lá na rua. Ok. E eu vou ter que continuar morando aqui, eu tenho que fazer as coisas lá. Literalmente a casa inteira ainda tá com a carinha dela. Isso daqui foi ela que bordou, como eu falei no outro vídeo. A única coisa que foi mudando algumas coisas foi... Eu tirei alguns quadros, que a casa era cheia de quadros. Só o resto, a cara dela. Se eu entro em algum lugar, tem o rostinho dela, tem o detalhe dela, tem o dedo dela. Então não tem o porquê que eu ficasse do jeito que eu ficava, desesperada. Aí, como o corpo humano é fantástico, nossa mente é fantástica, cria um monte de coisa, eu criei meu sistema de defesa. Eu falei, não, minha mãe era uma pessoa boa, então como que eu devo imaginar ela? Não vou imaginar ela num caixão. Vou apagar isso da minha mente, literalmente eu apaguei. Foi meu sistema de defesa, eu não lembro ninguém que estava, quer dizer, ninguém não. Eu lembro de algumas pessoas, tanto que estavam no velório da minha mãe, tanto que chegam pra mim, nossa, você tava bem malzinha lá no velório da sua mãe. Eu falo, eu não lembro nem que você tava lá. E eu tive crise de desmaio, isso e aquilo. Depois, agora, ultimamente, eu ando desvaiando bastante. Mas, fazer o quê, né? Nós vamos descobrir por causa, talvez, da dor. Então, eu criei um sistema de defesa que eu vou contar pra vocês. Talvez vai ajudar várias pessoas. Talvez sim. Talvez não ajude. Mas no meio dessa situação que nós estamos, dessa loucura que nós estamos... a gente precisa continuar com a cabeça erguida e com o pé na estrada. E pé na estrada eu vou... assistam esse filme, é o Irmão Urso. Então, meu sistema de defesa foi o seguinte. Eu sou católica, então... eu não sei se eu acredito... assim, eu tenho minhas conspirações contra, assim, meus conflitos entre religiões. Porque eu tenho um lado um pouco espírita e eu tenho um pouco lado católico. Então, vamos dizer que eu acredito em anjos. Então, eu imagino minha mãe, e sem eu conhecer minha irmã, na verdade eu só conheci por fotos, porque antes de eu nascer ela faleceu num acidente. Isso também não convém a vocês, mas... resumindo, isso foi num acidente de ônibus de viagem. Eu imagino o seguinte. A minha mãe e a minha irmã, elas estão lá no céu. Eu imagino que elas estão no céu. Não sei se estão no inferno, se estão vagando pela terra,
esperando alguma coisa, mas a minha imaginação é o seguinte. Depois, no final, eu explico por que eu imagino que ela tá no céu. Eu tenho, digamos, uma certa prova que talvez ninguém acredite, talvez, não sei. Vamos lá. Eu imagino que cada pessoa que falece, vamos dizer assim, que é mais fácil, cada pessoa que falece, ela tem sua nuvem. O tamanho suficiente para ela sentar e às vezes levantar. Sim, ela é uma pessoa, só que é um espírito que tá lá no céu. E ela tem o poder de ir aonde ela quiser com essa nuvem. Seria como se fosse um meio de transporte dela. Então, se ela tem a obrigação, digamos assim, que agora ela é um anjo, não sofre mais na carne, ela tem a obrigação de olhar por nós. Ou seja, pelo meu pai e por mim e quem estiver à minha volta. Ou seja, vocês. E ela fica cuidando para que nenhum mal aconteça. Então ela fica sentada nas nuvens, como eu acredito em anjos, eu imagino ela com umas asas bem grandes. Minha irmã também com umas asas bem grandes. Ela sentada na nuvem, olhando. Às vezes eu faço alguma coisa errada, ela coloca a mão na cabeça como ela colocava, fazia bem assim. Não tá certo. Sim. Às vezes ela tira sarro da minha cara. Gente, eu escuto gente andando pra lá e pra cá, então... É que mora gente embaixo, do lado, então é complicado e eu fico naquela... A minha porta tá trancada, ninguém vai entrar. Mas sempre tem um louco, né? Que pode pular o muro e entrar em qualquer apartamento. Então, eu imagino assim... Claro, isso vai de religião, nós temos todas as religiões aqui no canal... todos os conceitos que as pessoas acham, existe anjo, não existe, existe espírito, existe isso, existe segunda vida, isso e aquilo. E pra mim, falar que a minha mãe é um anjo, eu tive um sonho. Assim que ela morreu, no dia seguinte, eu sonhei com ela. Eu falei, na verdade foi assim, eu cheguei em casa depois do velório, de noite. Cheguei e eu falei, vou conversar com Deus, né? Eu preciso. E comecei a me questionar, literalmente a me questionar. Eu chegava assim, mas por quê? Não deu tempo de eu fazer tudo com ela. E literalmente, nunca você vai dar tempo de fazer com tudo que você quer com alguém. E meu pai também, ele sempre se questiona. Eu queria viajar mais, a gente queria conhecer o mundo afora, mas a hora dela chegou. E a gente se pergunta, a gente se materializa, a gente materializa não, martela. A gente fica se culpando, isso não é certo. Você fez tudo que você podia pela pessoa. Então, como eu me questionava, como meu bom lado espírita chegou e falou bem assim, quer dizer, em sonho. Vamos ver se eu consigo contar, porque toda vez que eu vou contar eu choro. Então vamos lá, se eu começar a respirar muito, eu paro. Foi o seguinte, como eu perguntava muito por que Deus levou minha mãe, isso e aquilo, a minha mãe falou bem assim, não, calma, a gente tava num túnel preto, eu e ela, no caso nossos espíritos, porque a carne dela não existia mais, então não tem como ela tá aqui. A gente estava num túnel preto e lá longe, lá bem longe, tinha uma luz. E ela falou, vem comigo. E como mãe, a gente confia, a gente vai. Eu fui. Quando chegou lá naquela luz, eu olhei assim, nossa, que lindo. Que lindo. E era um jardim lindo, com flores, do jeito que eu gosto. E eu falei bem assim, nossa, que lindo, posso entrar? A minha mãe só pegou, me parou e falou assim, aqui não é seu lugar. Aí, calma. 2 anjos, não sei se era anjo, se era alguma coisa, eu sei que tinha asas. E estavam todos de branco.
não tinha pessoas lá, só tinha essas duas pessoas que estavam um de cada lado. Daí ela falou, agora você espera, volta no caso, né, no túnel e siga a sua vida, cuida do seu pai, cuida das coisas, que agora é sua responsabilidade. E simplesmente eles se foram nesse jardim. E eu voltei. Quando eu acordei, tipo, parecia que tava aliviado. Eu sabia que minha mãe estava bem, onde ela estava. E foi tipo um chacoalhão. Mariana, acorda pra vida, você tem um pai pra cuidar, que ele é depressivo. Você tem uma casa pra cuidar, criar responsabilidade, o que eu não tinha quando minha mãe era viva. Eu não fazia nada, só estudava. Hoje em dia eu tenho uma casa. Digamos assim, eu moro com o meu pai. Mas meu pai é um idoso, ele tá na minha mão. A partir dos 65, a responsabilidade toda é minha, ele tem 67. Então ele é uma criança na minha mão, eu tenho que cuidar dele. Tá certo, ele sai sozinho, isso e aquilo, mas gente, eu não faço nada até ele voltar. Eu só limpo a casa e fico, sim, eu durmo depois do almoço, tiro meu descanso, mas eu só consigo fazer isso quando ele volta. Então, no meio dessa situação toda, eu consegui fazer isso. Um meio de defesa para me seguir minha vida. E eu espero de coração. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil perder alguém, mas eu espero de coração que vocês consigam pensar o lado bom dessas pessoas que se foram. Não fique martelando o porquê, que na hora certa vem a resposta. Como eu precisava crescer, que até então eu era uma menina mimada, não tenho vergonha de falar isso, que dependia tudo literalmente dos pais. Hoje tenho o meu canal, com a graça do bom Deus, chegamos a 10 mil, não imaginava. E eu consigo fazer minhas coisas, cuidar da casa, cuidar do meu pai, fazer as coisas, mimar ele, fazer isso e aquilo. E estamos seguindo a vida de boa. E eu quero que vocês sigam a vida de boa, mesmo no meio dessa pandemia, dessa situação que estamos. Claro, é complicado. Mas é isso, gente. Eu só vim contar isso mesmo. Um big beijo. Agora eu estou sorridente porque foi complicado falar sem chorar. Ai, é complicado, gente. É bastante complicado, eu sei. Eu entendo vocês. Ai, você vai falar assim, mas Mariana, não faz nem alguns meses que eu perdi alguém. Mas, gente, sempre pense o lado bom dessa pessoa. Só te peço isso. Big beijo, desculpa, o vídeo ficou muito longo. E é isso, gente. Estamos juntos. Pro que der que vier, se quiserem conversar, eu estou no Instagram. Sigam lá. E fechou.